Não se esqueça de dar o like. Eu, 23, terminei com minha namorada, 21, de 3 anos porque ela queria permanecer virgem. Agora ela quer voltar, mas disse que teve relações sexuais com outra pessoa quando estávamos separados. Como devo proceder? Conheci minha ex há 3 anos. Morávamos no campus da faculdade em alojamentos diferentes. Após alguns meses, ficamos juntos, e na maior parte do tempo, tivemos um relacionamento muito feliz. Mas sempre houve um problema. Minha ex cresceu em um lar muito religioso. Seu pai é pastor. Ela foi aberta com a família de que não compartilha da fé deles. Eles não ficaram felizes com isso, mas aceitaram que ela tem que fazer suas próprias escolhas. No entanto, acho que parte dessa criação religiosa ainda estava em sua mente. Cresci em uma religião diferente, mas nunca fui muito sério quanto a isso e não sou mais religioso. Nosso relacionamento era bastante normal, exceto que ela me disse muito cedo que era virgem e queria permanecer assim até o casamento. Não era por motivos religiosos, como mencionei, ela não é religiosa. Mas ela estava muito focada em não decepcionar o pai dela. Fizemos outras coisas sexualmente, apenas não tivemos relações sexuais. Nunca tive muita sorte com as garotas quando era mais jovem, quando entrei no relacionamento, ainda era virgem. E ainda sou, pelo menos se você classificar ser virgem como nunca ter tido relações sexuais. De qualquer forma, eu estava ficando mais ressentido pelo fato de que todos que conheço estavam tendo relacionamentos sexuais normais e nós não estávamos. Não consegui entender por que ela não queria ter um relacionamento sexual completo, embora é claro que nunca a pressionei sobre isso. Sentia que enquanto estava na faculdade, e estava meio sem dinheiro, casar era algo para o futuro. No ano passado, eu estava no último ano da faculdade e ela estava trabalhando em seu primeiro emprego profissional. Seu curso era mais curto que o meu, então ela terminou a faculdade primeiro, apesar de ser mais jovem que eu. Ela falava muito sobre todos esses caras bem-sucedidos que conhecia no trabalho, o que me fez me sentir inferior, pois ainda era um estudante universitário sem dinheiro. Somado ao fato de ela ainda não querer um relacionamento sexual completo, me fez sentir mais ressentido. Tivemos algumas discussões sobre isso e, depois de um tempo, senti que deveria terminar o relacionamento, pois queríamos coisas diferentes e nossas vidas estavam em caminhos diferentes. Foi terrível. Ela chorava muito e eu me sentia terrível depois. De qualquer forma, já se passaram quase 6 meses desde que terminamos. Não tivemos contato durante a maior parte desse tempo. Não me envolvi com mais ninguém nesse período, pois estava 100% focado em terminar meu curso. Finalmente terminei a faculdade e estou prestes a começar meu primeiro emprego profissional. Ela recentemente entrou em contato novamente e pediu para nos encontrarmos. Eu estava hesitante, mas decidi que tínhamos tanta história boa que deveria ouvi-la. Ela me disse que tem sentido muito a minha falta nesses últimos 6 meses. Que acha que quer voltar, e está aberta a ter um relacionamento sexual agora. Perguntei por que agora? O que mudou? E ela parecia desconfortável. Depois de algumas perguntas, ela disse que teve um caso de curto prazo com um dos caras mais velhos do trabalho enquanto estávamos separados. O que é claro, estava tudo bem, já que ela não era mais minha namorada. De qualquer forma, ela disse que ele insistiu com ela até que ela começou a ter relações sexuais com ele. Ela terminou com ele recentemente. Ela deixou claro que foi consensual, mas que o cara foi muito persistente em buscar sexo com ela. Fiquei arrasado. Não conseguia entender por que ela me fez esperar todos esses anos, mas estava bem fazendo isso com um cara novo que ela conhecia há pouco tempo. Perguntei se a razão pela qual ela estava aberta a ter um relacionamento sexual agora era porque ela não era mais virgem. Ela disse que sim. Pedi um tempo para processar tudo isso. Estou em conflito e adoraria alguns conselhos sobre isso. Sinto muito a falta dela e ainda tenho fortes sentimentos por ela. Mas ao mesmo tempo parece que fui enrolado por anos. É difícil entender por que não quero tê-la de volta. Tudo faz sentido logicamente para nós voltarmos. Até mesmo poderia finalmente ter um relacionamento sexual com ela. Mas me sinto terrível com toda essa situação e não quero ignorar esses sentimentos. Edição: alguns dos comentários estão sendo muito duros com minha ex. E acho que isso não é surpreendente, vocês não a conhecem. Ela não é uma vilã malévola e manipuladora. De jeito nenhum. Eu nunca teria ficado com alguém assim. Ela ainda é a garota engraçada, inteligente, encantadora e bonita que eu sempre conheci. Qualquer cara teria a sorte de tê-la.
Eu também teria, se pudesse lidar com a bagagem aqui, mas estou pensando que provavelmente não consigo e uma separação limpa é o caminho a seguir. Embora ela possa se arrepender do relacionamento com o outro homem, não é da minha conta, pois ela era uma mulher solteira e nós estávamos separados. Eu nunca esperava ouvir dela de novo realmente, toda essa situação é muito surpreendente para mim. Estou me sentindo magoado porque acho que isso é um golpe sólido para meu ego. Que me sinto o homem inferior aqui. Eu posso admitir isso e é algo com o qual tenho que trabalhar. No final das contas, tenho algumas questões sobre sexo desse relacionamento que preciso resolver. Algumas pessoas sugeriram que eu poderia me beneficiar da terapia. Vou investigar isso. Acho que preciso de ajuda para processar todas essas emoções dessa situação. Eu perguntaria a ela por que ela estava disposta a dormir com esse cara depois de um relacionamento tão curto, mas depois de 3 anos, ela não estava disposta a dormir com você. Acho que essa é a pergunta certa. Porque eu não sei por que ela não disse. Tudo o que ela disse foi que o cara foi persistente. Estou indeciso sobre se devo simplesmente enviar uma mensagem a ela dizendo que não quero reavivar as coisas e deixar tudo no passado. Ou se devo fazer mais perguntas sobre o que aconteceu. Porque isso dói. Eu não sei se estou pronto para obter detalhes sobre o relacionamento dela com o outro cara. Às vezes, sinto que estou atrofiado de alguma forma. Alguns comentários disseram que sou imaturo e eles provavelmente estão certos. Eu sei que fui eu quem terminou o relacionamento e que ela tem o direito de fazer o que quiser com qualquer outra pessoa. Ainda assim, não faz doer menos. E talvez seja melhor apenas dizer adeus e deixar tudo isso no passado. Atualização. Olá novamente. Agradeço às pessoas que tiraram um tempo para comentar no meu último post. A resposta foi muito maior do que eu esperava, com mais de 2.000 comentários. Estou surpreso que tantas pessoas quisessem comentar sobre minha situação. Obrigado. Aviso, este post é longo. Mantenho um diário desde os 16 anos. Muito do que segue são despejos do meu diário. Sim, eu sei que não sou conciso. Vou me referir a minha ex como Eli, não é o nome verdadeiro dela. Gostaria de escrever um pouco sobre os comentários, porque tantas pessoas dedicaram tempo para compartilhar seus pensamentos e eu aprecio isso. A maioria dos comentários foram alguma variação de seguir em frente. Uma separação limpa. Uma recomendação forte com muito a recomendar. Uma minoria disse para dar a ela uma chance e ver como vai. Muitos me chamaram de idiota por terminar porque queria sexo em nosso relacionamento, ou por estar obcecado com a virgindade dela. Que terminei com ela porque ela não queria se entregar. E bastante gente dizendo que terminar com ela fez com que ela sentisse que sexo é necessário para manter um cara e que isso a levou, de coração partido, para a cama do próximo cara. Houve alguns comentários de ela estar grávida. Não que eu saiba, não é impossível, mas se isso acontecer, não terá nada a ver comigo. Os caras dizendo para eu transar com ela e depois deixá-la, ou pior, sério, alguns de vocês precisam de um abraço, ou um psicólogo, não. Eu nunca a usaria assim, não importa nosso passado. Eli e eu éramos um casal amoroso por anos. Isso conta para algo mesmo depois de terminarmos. Sentir-se magoado não justifica usá-la, ou qualquer outra pessoa, para o caso. Quanto aos comentários de que tenho algum problema em tirar a virgindade dela, meu problema quando estávamos juntos era que não estávamos tendo sexo em nosso relacionamento, não se ela era virgem ou não. Ela ser virgem era a razão dela para ser abstêmia, mas não foi diretamente um problema para mim de qualquer maneira. Se ela não fosse virgem e quisesse ser abstêmia, eu estaria na mesma situação. O título do meu último post não foi muito bom realmente, terminei porque não estávamos tendo sexo, não porque ela era virgem. Tenha em mente que, por 3 anos, Eli teve tudo o que queria do nosso relacionamento. Namorado, amor, carinho, lealdade, apoio e um cara que respeitava seus desejos de ser abstêmia. Enquanto ela conseguiu 100% do que queria, para mim havia um grande elemento faltando. E não havia como conciliar isso, ou estávamos tendo sexo ou não estávamos. Sexo requer que ambos digam sim e isso não ia acontecer. Com o benefício do retrospecto, eu deveria ter terminado o relacionamento no início, quando Eli me disse pela primeira vez que queria não ter sexo até o casamento. Quando começamos a namorar, eu era um ingênuo de 19 anos que nunca tinha tido uma namorada antes, então meio que fui junto com as coisas porque realmente gostava dela e me dava tão bem com ela. Me apaixonei por ela e depois me senti preso em um relacionamento que não era o que eu queria. Aprendi com isso e não vou cometer esse erro no futuro.
Quero fazer escolhas ativas, não passivas, nos relacionamentos futuros. Não apenas seguir as coisas porque é isso que a outra pessoa quer. Nossas visões sobre sexo em nosso relacionamento não eram compatíveis, então terminei o relacionamento em vez de esperar mais tempo esperando que ela mudasse de ideia. Foi assustador dar esse passo e eu adiei isso por tempo demais, porque não queria machucá-la. Mas não pude ficar no relacionamento apenas por ela, também tive que considerar a mim mesmo. Meu erro foi esperar tanto tempo para chegar a esse ponto. Me arrependo disso, pois causou mais dor a ela do que se eu tivesse terminado no início. Muitos de vocês dizem que sexo simplesmente não é tão importante. Mas para mim é, pelo menos como parte de um relacionamento. Você pode discordar. Tudo bem. Algumas pessoas ficam bem em relacionamentos sem sexo. Sem julgamento meu, mas não é o que eu quero. Algumas pessoas tiveram problema comigo dizendo que senti que ela me enrolou. Em reflexão, isso é justo. Eli foi clara comigo sobre querer não ter sexo até o casamento. Tolamente, fiquei tempo demais esperando que ela mudasse de ideia um dia. Ela não mudou. Isso foi meu erro. Fui eu que me enrolei realmente. Ela nunca me iludiu de nenhuma maneira. Doeu descobrir que ela teve sexo com o próximo cara relativamente rápido depois de eu ter esperado tanto tempo. Mas ela é minha ex, então isso não é mais da minha conta. Ela tem permissão para mudar de ideia. Ela pode fazer sexo, ou não, com quem ela escolher. Eu não tenho voz nisso. Minha dor é uma resposta emocional, não lógica. Logicamente, vejo que ela não fez nada de errado comigo. Vou superar isso. É apenas meu ego machucado, se eu for honesto comigo mesmo. Sentir que de alguma forma sou um homem inferior porque ela deu esse passo com o próximo cara. Sei objetivamente que isso não é verdade, mas certamente sinto isso. Não fui um namorado perfeito e cometi erros. Aprendi com eles. Não me arrependo de terminar com ele e ainda acho que foi a decisão certa para mim. Chega de contexto. Algumas coisas aconteceram. No último fim de semana foi o feriado prolongado do Dia da Austrália. Eu estava em uma viagem de acampamento. Foi tão bom estar na natureza, fazer algumas trilhas com amigos e relaxar. Foi bom falar sobre a situação da Eli com meus amigos ao redor da fogueira. A maioria deles conhecia Eli muito bem dos nossos anos juntos e tinha uma variedade de opiniões, assim como os comentaristas no meu post. E eu recebi a brincadeira habitual sobre ainda ser virgem. Descobri que há uma garrafa cara de uísque que eles compraram há um tempo que terá seu lacre quebrado quando o meu for, bastardos. Uma ótima pergunta que um amigo fez foi se eu teria decidido procurar a Eli se ela nunca tivesse me procurado primeiro. A resposta é não. Era tão óbvio para mim. Isso cortou muita da confusão para mim. Eu estava sendo muito passivo nessa situação, e precisava fazer o que eu queria. Não apenas reagir ao que Eli queria. No caminho de volta para casa, eu já havia decidido não voltar com ela. Mas isso foi irrelevante. Quando eu estava dirigindo para casa e peguei um sinal de celular novamente, sem rede móvel onde acampamos, a rede entregou uma série de mensagens da Eli de uma só vez. Ela disse que estava errada em pedir para voltar comigo, e que está de volta com um Tim, nome falso, agora. Ela também mandou mensagem dizendo que a coisa com o Tim é mais séria do que ela me disse da última vez que nos encontramos. Ela se desculpou por enganar sobre o relacionamento dela com o Tim. Se você se lembra, ela chamou isso de caso antes. Ela perguntou se poderíamos nos encontrar para conversar sobre isso. Eu não estava feliz, então apenas mandei de volta não. Não muito maduro da minha parte, mas eu não estava com vontade de ouvir mais sobre tudo isso. E fiquei surpreso e irritado por ela ter mentido para mim. Isso parecia muito fora do caráter dela. Ela tentou me ligar, mas eu não quis atender. Ela mandou outra mensagem dizendo: Tim e eu tivemos uma briga. Eu não deveria ter vindo até você. E finalmente, me desculpe. Quando cheguei em casa, fui um idiota e deixei minha curiosidade me dominar. Procurei Tim online. Seu nome verdadeiro é incomum, então não foi difícil de encontrar. Encontrei ele no LinkedIn, o que me deu o nome completo dele. Ele é uma das conexões dele e ele trabalha na mesma empresa, então eu tinha certeza de que era ele. Ele é diretor na empresa deles, um nível abaixo do sócio. Ele também tem fotos no Instagram. Muitas postagens sobre suas aventuras ao redor do mundo em vários eventos e lugares exóticos, além de fotos com um carro com aspecto caro. Algumas fotos dele com Eli com os braços ao redor um do outro em Singapura em novembro.
Acho que isso confirma que era sério, ele não teria fotos públicas com ela para um caso casual. Tudo isso me fez sentir mal. Não há nada de bom em me comparar com o bem-sucedido namorado da minha ex. Ele não é minha namorada e não estou competindo com o Tim. Então, não farei isso novamente. Meu ego já está machucado o suficiente. Eu tenho vivido uma vida muito frugal durante todo o meu tempo na faculdade, também conhecido como pobre pra cacete, então sei que posso me sentir inferior quando vejo pessoas com dinheiro. Esse é outro problema meu para resolver. De qualquer forma, tudo isso foi no domingo à tarde e noite. Na terça-feira à noite, Eli bateu à minha porta. Ela disse que sabia que eu não queria falar com ela, mas se sentiu mal com tudo e esperava que eu a deixasse se explicar, limpar o ar, então eu nunca mais a veria se fosse isso que eu queria. Eu a deixei entrar. Eu não estava feliz com os eventos recentes, mas achei que pelo menos poderia ter uma ideia mais clara do que está acontecendo. Foi uma conversa longa e pesada ao longo de 4 horas, mas aqui está o resumo conforme me lembro. Quando terminamos, ela estava devastada. Ela disse que demorou alguns meses antes de começar a se sentir um pouco melhor. Ela sentia minha falta constantemente e queria me ver o tempo todo, mas quando terminei, concordamos em nos manter afastados e cicatrizar. Em setembro, ela conheceu o Tim no trabalho. Ele gerencia uma equipe diferente, ela não trabalha para ele. Ela disse que ele era muito charmoso e atraente e mostrou interesse quase imediato por ela. Eles se conheceram e ele a convidou para sair. Ela estava preocupada que fosse um rebote, mas se sentiu muito melhor recebendo a atenção dele, então aceitou. Depois de namorar por um tempo, ela desenvolveu sentimentos por ele e isso mais tarde levou a um relacionamento sexual. Não foi um caso e ela namorou com ele por um tempo antes disso. Perguntei se ele havia pressionado para o sexo, da última vez ela disse que ele era muito persistente. Ela disse que estava tentando não me chatear, ela pensou que se desse a impressão de que estava relutante em ter relações sexuais com Tim, eu não pensaria tão mal dela. Então era uma história para tentar poupar meus sentimentos. Eu disse a ela que isso apenas me preocupava que ela tivesse sido agredida. Ela pareceu chocada com isso e disse de jeito nenhum, ela foi realmente quem iniciou o relacionamento sexual deles. Eu disse que, embora não gostasse que ela tivesse mentido para mim, eu posso entender o porquê. Eu não acho que ela fez nada de errado ao mudar de ideia sobre abstinência. Sim, eu fiquei magoado quando ela me disse que estava fazendo sexo, mas eu não tenho o direito de julgá-la por nada, ela é uma adulta solteira e é a vida dela. Eu não penso mal dela. Ela desabou em lágrimas e disse algo como, eu pensei que você deve me odiar agora. Eu a assegurei que não. Ela disse que estava triste por não ter dado certo para nós, mas que nunca teria abandonado o compromisso de virgindade se não tivéssemos terminado. Depois que terminamos, ela decidiu que era um compromisso que fez com o pai quando ainda era criança, e isso estava atrapalhando a vida que ela quer agora. Então, quando ela e Tim começaram o relacionamento deles, ela já havia decidido que estava pronta para sexo com a pessoa certa. Perguntei sobre o pai dela e ela apenas disse, ele não precisa saber. Perguntei por que ela pediu para voltar. Tim é mais velho, ela me disse que ele tem 32 anos, e está na empresa há 10 anos. Um dia no trabalho, uma das mulheres fez um comentário sarcástico para Eli sobre ser apenas mais uma das garotas do Tim. Ela investigou e descobriu que Tim tem um histórico. Ele namorou uma longa lista de mulheres do trabalho, várias delas eram jovens funcionárias recém-formadas como Eli. O boato no escritório é que Eli é apenas a próxima garota a ser usada por ele. Ela ficou horrorizada. Ela acusou Tim de usá-la. Eles discutiram e ela disse que acabou. Pouco depois disso, ela veio até mim. Ela sentiu como se pudéssemos reacender as coisas agora que ela estava aberta a um relacionamento sexual. Mas minha hesitação e tempo para me acalmar a fizeram perceber que foi um erro. No fim de semana, Tim pediu para ela resolver as coisas. Ela decidiu dar uma chance. Ela tentou me ligar, mas foi para a caixa postal, eu estava acampando, então ela mandou aquelas mensagens. Então, acho que está resolvido, eu não quero ela de volta e ela está em um relacionamento então ela também não me quer de volta. Conversamos um pouco sobre como estão nossas famílias. Ela me parabenizou por finalmente terminar a faculdade. Ela perguntou se eu estava saindo com alguém e quando eu disse que estava estudando muito e trabalhando muito desde os exames, trabalho no varejo, sem tempo para garotas, ela riu e disse que eu sou ainda um grande nerd. Ela esperava que pudéssemos ser amigáveis se nos encontrarmos novamente. Mas ela quer se manter fora de contato por respeito ao relacionamento dela com Tim. Ela quer dar uma chance real para funcionar. O que é bastante justo.
Ela me deu um abraço, agradeceu por entender, e foi embora. Então é isso. Eli me envolveu no drama do relacionamento dela. Eu teria preferido que ela não tivesse, mas pelo menos agora está resolvido. Fico feliz por ter prestado atenção aos meus sentimentos e tirado um tempo para considerar as coisas, pois poderia ter sido muito confuso se eu a tivesse aceitado de volta. Confiar no meu instinto foi a maior lição para mim em tudo isso. Eu ainda me importo com ela apesar dos eventos recentes. Parece que ela está lidando com muitas coisas complicadas entre o novo relacionamento dela e os boatos do trabalho. Eu desejo o melhor para ela e espero que ela seja feliz, seja com ti ou não. Ela foi meu primeiro amor e espero que sempre tenha boas lembranças dela. Mas estou claro agora de que não quero ela de volta. Ela é meu passado e eu quero olhar para frente. Bom, isso se tornou um ensaio. Os tutores da faculdade sempre me diziam que eu era muito prolixo na minha escrita. Bem, dane-se esses caras, eu não sou mais um estudante. Agora posso me concentrar em lançar minha nova carreira sem distrações. Trabalhei muito e por muito tempo para chegar aqui. Meu novo emprego começa na segunda-feira. Vai ser ótimo construir uma experiência real na minha nova profissão, não apenas teoria interminável. Vou estar ganhando um dinheiro muito melhor, nada de mais pobreza de estudante, e também tenho a formatura em maio para esperar. Estou aberto para encontrar alguém novo, mas isso está bem no final da minha lista de prioridades. Não vou procurar isso ativamente tão cedo. Obrigado a todos pelos seus comentários e conselhos. Edição, ok, vocês me convenceram. Hoje bloqueei a Eli em tudo. Como concordamos em não manter contato novamente, isso não deveria importar, mas se ela não cumprir esse acordo, por exemplo, se ela e Tim terminarem ou brigarem novamente, então não será fácil para ela entrar em contato comigo novamente. Eu achava uma coisa mesquinha bloquear alguém, mas neste caso vocês me convenceram de que é uma forma de tomar controle da situação. Com sorte, não ouvirei mais falar dela, e se ouvir, como se ela batesse a porta, eu a lembrarei do nosso acordo e a afastarei. Hora de parar de ser passivo e tomar conta da minha vida, uma vida da qual Eli não fará parte. Fico feliz que você tenha chegado à conclusão que é melhor para você. No entanto, sinto que você deu a Eli muito do que ela queria para se sentir melhor consigo mesma, em detrimento do seu próprio bem-estar emocional. Eu já estava bem mexido com as coisas desde quando ela pediu para voltar. Eu queria que ela não tivesse feito isso. Mas depois que ela veio me ver na terça-feira, foi mais fácil para mim. Conseguimos dizer mutuamente não a um futuro juntos, e também jogamos muita bagagem fora. A Eli vai ser feliz? Eu não sei. Espero que sim, mas tenho minhas dúvidas sobre esse cara. Mas você provavelmente não pode confiar no meu julgamento sobre isso. Mais relevante para mim é se eu vou ser feliz. A resposta é com certeza, porque eu vou fazer isso acontecer. Muitos dos comentários aqui agem como se aquela última reunião fosse só para o benefício dela. Claro, ela teve algum tipo de alívio ou encerramento com isso, mas também foi bom para mim. Ver quem ela está se tornando apenas me fez ter 100% de certeza de que nunca faríamos sentido juntos. Ela mudou muito no último ano, começando quando ainda estávamos juntos e ela tinha começado seu emprego. Frases aleatórias como, trabalhe duro, sendo geralmente menos gentil e mais displicente com os outros. Claramente ela estava sendo influenciada pelas pessoas ao redor dela, mas foi escolha dela adotar esses comportamentos. Eu amava a antiga Eli, mas nem tenho certeza se gosto muito da atual. Muito obrigado por assistir, comente sobre a história, deixe o like e se inscreva no canal. Confira esse vídeo e acesse nossa loja no primeiro link da descrição. Uma boa tarde pessoal.